ficou na lição 1, vimos a metade da lição. A lição 1, ela vai tentar responder para nós, vai tentar não, ela vai responder para nós, à luz da Bíblia, né, a seguinte pergunta: de onde viemos, tá? E a gente viu na semana passada que as duas visões, a visão do mundo secular, né, e a visão que a Bíblia nos dá sobre essa resposta, da resposta a essa pergunta, de onde viemos. Nós vemos que o mundo está muito longe de responder o que a Bíblia nos responde. Tá? A gente viu na semana passada as 3 palavras fascinantes aí que inicia a nossa Bíblia, né? As 3 palavrinhas no hebraico, Bereshit, Bará, Elohim, o princípio que criou Deus. Nós vimos aí que não existem palavras tão fascinantes para responder essa pergunta para nós. Lá no princípio criou Deus. E nós vimos na semana passada que a criação de Deus, ela é uma criação sobrenatural, ela é uma criação que foi externamente dirigida, o agente da criação é o nosso Deus. Nós vimos que a criação ela é dotada de propósito, então Deus criou tudo com propósito, e o propósito maior de tudo isso é a sua glória, e nós vimos que a criação ela é completa e concluída. E a gente viu que essa visão bíblica cristã da criação, ela está totalmente oposta ao que o mundo nos ensina nos seus livros, né? Onde o mundo diz que a criação ela é natural, onde ela é espontânea, onde ela não tem propósito, e diz ainda que ainda está em formação, o universo ainda está em formação. Então, são 4 pontos que nós defendemos dentro da visão cristã da criação, né? Em comparação com a visão que o mundo nos ensina aí nos livros das escolas que nós aprendemos. E nós vimos na semana passada que Deus ele criou tudo o que existe nesse universo em 6 dias, e a gente leu todo o capítulo 1 de Gênesis, onde a gente viu que no primeiro dia Deus criou a luz e fez separação da luz e as trevas, e no 4º dia ele criou os luzeiros, ele criou o sol, ele criou as estrelas. Então é muito interessante a gente ler essa sequência da criação de Deus para entendermos, né, que primeiro ele cria a luz para depois criar o luzeiro. No 2º dia ele criou a água, tanto a água abaixo do firmamento, vamos entender firmamento aqui como a atmosfera, quanto a água acima do firmamento, a água em vapor, em nuvens. Ele fez separação das águas, colocou água nos rios, água nos mares, água nos céus. E depois, no 5º dia, ele povoou as águas com os animais aquáticos e os ares com os animais. No 3º dia, ele formou a terra fértil, a terra que produz fruto, né, as árvores frutíferas, toda a plantação frutífera. E depois, no 6º dia, ele povoou essa terra com os animais terrestres e, coroando a sua criação, ele formou o homem, formou a mulher. E nós vimos que a primeira coisa que acontece depois de todo o universo criado, Deus descansa. E aí vem aquela pergunta, né? O que Deus atribuiu? Qual foi o primeiro trabalho que Deus deu para o homem? O primeiro trabalho que Deus deu para o homem foi descansar nele no 7º dia. Tá? Então, nós vemos aqui já na criação o princípio, né, de que Jesus depois nos ensina lá nos evangelhos que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Na criação, Deus já nos ensina isso. Então, essa foi uma revisão rápida aí do que nós vimos na primeira parte da lição na semana passada. Agora a gente entra na segunda parte, onde nós vamos ver aí a criação, começamos, né, a criação do homem, vamos ver a criação da mulher, e depois, por último, uma pergunta, né? O homem criado ou evoluído? Vamos estudar essas partes aqui hoje. Bom, nós começamos na semana passada, com base lá em Gênesis 1:27, que Deus diz lá, a Trindade, né? Diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós iniciamos esse estudo e vemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente. Até porque Deus, ele não tem um corpo físico, tá?
Jesus Cristo muito bem nos ensinou quando ele conversou com a mulher samaritana lá no poço, lá em Samaria, onde Jesus respondeu para aquela mulher que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Então, Deus é espírito. E Deus comunicou a nós, quando ele nos criou, né, quando ele criou o homem, ele comunicou algumas de suas características, algumas de suas qualidades. E nós vimos que as qualidades que ele atribuiu ao homem são, por exemplo, ele atribuiu ao homem um espírito, então nós somos um ser espiritual. Ele atribuiu razão para o homem, então nós somos um ser racional. Ele atribuiu ao homem inteligência, então nós temos inteligência, nós temos conhecimento. Ele atribuiu moralidade ao homem, nós somos um ser moral. Ele atribuiu retidão, justiça. Essas foram as características que Deus nos comunicou quando ele nos criou. E nós sabemos que tem características que só pertencem a Deus, e Deus não comunicou conosco. Por exemplo, né, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência, ele não comunicou isso conosco, isso é dele, Deus. E agora a gente entra a gente vai dar um zoom agora, né, na criação do homem. As pessoas que criticam a Bíblia, e tem vários céticos, né, vários ateus aí que usam a própria Bíblia para nos criticar a nossa fé, eles dizem, por exemplo, que na Bíblia, no livro de Gênesis, está relatado duas criações. Uma criação em Gênesis 1 e uma criação em Gênesis 2, tá? Mas quando a gente lê Gênesis, a gente vê que essas pessoas que criticam não têm nem mesmo um bom senso de interpretação de texto, né? De interpretação de texto. E quando eu vejo essas críticas, eu lembro quando Paulo escreve lá a carta segunda aos Coríntios, que ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Quer dizer, cegou de uma tal forma que nem interpretação de texto consegue fazer para entender o que Moisés está nos dizendo em Gênesis 1 e 2. Então, quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos uma visão geral da criação de Deus. Pronto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim Deus formou o homem e a mulher. Esse é o Gênesis 1. Quando entra no Gênesis 2, nós vemos ali que Deus agora, nós vemos Moisés como que dando um zoom, como foi essa criação do homem. Então ele entra então no capítulo 2 mostrando em detalhes, né, como foi essa criação do homem, que ele descreveu sinteticamente no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Então vamos ler lá Gênesis 2, 7. Você lê para nós, Aldo? Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui, irmãos, duas palavras, dois trechinhos importantes desse versículo, né? Deus soprou em nós o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Tá? Foi assim que Deus nos formou. Ele nos forma do pó da terra. A nossa substância corporal é da terra, né? E nas nossas narinas ele soprou o fôlego de vida. Tá? Então, uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, né, dizendo, né, o quanto vale o nosso corpo, quanto vale o nosso corpo. E naquela ocasião, isso já deve fazer uns 20 anos que eu ouvi essa pregação, então, com a inflação nesses 20 anos aí, já mais que dobrou. Mas naquela época ele dizia que o nosso corpo valia R$15. Tá? Então, se decompor toda a parte química que forma o nosso corpo do pó da terra, dá para valer aí uns R$15. Tá? O que mais vale é a gordura, para fazer sabão. Então, o nosso corpo, ele vem mesmo do pó, ele vem do pó. E o que diz Eclesiastes 12:7 aí? De cor nós sabemos esse versículo, que diz? Bom, mas vamos ler lá, Marcos, Eclesiastes 12:7. E o pó... Estão me ouvindo? Estão ouvindo. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o escritor desse livro, o Eclesiastes, ele vem confirmar essa criação que Deus
Moisés escreve em Gênesis 2:7, né, dizendo para nós que nós viemos do pó. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O teólogo Brancroft, ele diz que a preparação do homem para a vida e o trabalho sobre a terra deve ser vista de uma ótica, por três óticas, três lados de uma mesma ótica. Né? Ele diz o seguinte, em Gênesis 1:27, nós vemos lá que o homem veio a existir por um ato especial da criação de Deus. Né? Atos 1:27, criou Deus, Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o homem veio a existir por um ato criador, um ato especial da criação de Deus. Já em Gênesis 2:7, que é o texto que nós estamos lendo, o homem ele recebeu um organismo físico por um ato de formação. Então, Deus formou esse corpo que nós temos, né, fisicamente, do pó da terra. E o terceiro ponto, ainda em Gênesis 2:7, o homem ele foi feito completo. Ele foi feito um ser pessoal completo, um ser vivo completo, uma ação final de Deus. Então, esse verso 2 de Gênesis põe por terra qualquer teoria de evolução. Nós fomos feitos de forma completa. Vamos ler dois textos aqui. Moisés, podia ler para nós Zacarias 12:1? E Silvana, você tem... Lê para nós Isaías 43:7. Zacarias 12:1. Vou ler. Só um segundinho aqui. Zacarias 12:1, né? O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, esse verso aí de Zacarias, ele vem aqui na versão, a parte B do versículo, diz, né? Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Esse é um dos textos, irmãos, que a gente usa para nos responder biblicamente, né? Quando que o Ivênio passou a existir? Quando que o Aldo passou a existir? Quando que o Marcos passou a existir? Quando que o Moisés passou a existir? A Silvana, a Mi passou a existir? Nós viemos a existir no momento da nossa concepção, e no momento da concepção é quando Deus forma o nosso espírito. Então, nós somos seres eternos, né? Mas a partir do momento da nossa criação. Então, uma vez que eu fui criado, e foi formado em mim um espírito, conforme Zacarias 12:1, esse espírito não acaba mais. Os que foram alcançados pela graça salvante, um novo corpo, que esse espírito, onde esse espírito vai residir, para a vida eterna com Cristo, com Deus eternamente. Aqueles que não foram alcançados pela salvação vão ter um novo corpo, esse espírito dessa pessoa vai possuir, vai habitar nesse novo corpo, tá? Só que longe de Deus, que é o que a Bíblia chama aí de inferno. Então, o fato é o seguinte, nós passamos a existir no momento da nossa concepção, é quando Deus cria o nosso espírito, Deus forma o nosso espírito. Então, essa questão aí, por exemplo, da reencarnação, né, que a gente vê muito nos espíritas, né, isso aí não tem base bíblica, tá? Então, o Ivênio, ele passou a existir a partir do momento da concepção, foi quando Deus formou o meu espírito. Antes de mim existia o outro, não tem esse negócio do espírito vai reencarnando, não. Então, essa teoria aí vai por terra também com isso. E o que diz Isaías 43:7? A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então, Isaías deixa muito claro que Deus nos fez, Deus nos formou para a sua glória, tá? Para a sua glória. E nós fomos feitos, então, de uma forma cabal, de uma forma completa. A gente vai ver agora, um item aqui da lição, a formação da mulher, lá em Gênesis 2:18-25. A gente vai dar uma passada rápida, porque na quarta ou quinta lição nossa,
nós vamos ver um capítulo, uma lição especial da criação da mulher. Mas agora a gente dá uma principiada aqui, nessa nossa lição, a partir dos versos 18 até o verso 24, tá? Eu vou lendo aqui, irmãos, e já vou fazendo alguns comentários sobre a formação da mulher. Então, diz aqui, a partir do verso 18 de Gênesis 2, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vamos parar aqui um pouquinho. Se nós voltarmos aí em Gênesis, capítulo 1, volta aí a Bíblia de vocês, Gênesis, capítulo 1. Se vocês observarem aí no verso 4, Gênesis 1, verso 4, no primeiro dia que Deus estava criando a luz, diz assim, ó, e viu Deus que a luz era boa. Então, a luz era boa. Se vocês forem lá para o finalzinho do verso 10, tá? Onde Deus está criando a terra, o juntamento da terra, águas e mares, finalzinho do versículo 10, e viu Deus que isso era bom. O finalzinho do verso 12, e viu Deus que isso era bom. Finalzinho do verso 18, e viu Deus que isso era bom. O final do verso 21, e viu Deus que isso era bom. E no final do verso 24, e viu Deus que isso era bom. Então Deus foi criando as coisas existentes no universo, e tudo que ele criava, viu Deus que era bom. Quando ele chega no verso 31 do capítulo 1, diz assim, ó, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, ao final do 6º dia, depois de Deus ter criado o homem, agora Deus diz, e viu que era muito bom. E, de repente, a gente chega no verso 18 do Gênesis 2, e nós vemos aqui um não bom. Então, disse mais o Senhor Deus, não é bom. Então, toda a criação boa, e agora Deus diz, não é bom. Não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois nós vamos entrar no detalhe na outra lição sobre a formação da mulher, mas aqui, só dando uma pincelada, Deus criando uma mulher como auxiliadora. Esse termo auxiliadora no hebraico, ele é usado para Deus. Depois a gente vai ver alguns textos lá na frente, na lição, né? Que Deus é o nosso auxiliador. Então, Deus transfere, é como se Deus colocando na mulher essa característica de ser auxiliadora. E que lhe seja idônea. Essa palavra idônea, o significado dela não tem muito a ver assim, com idoneidade. Essa palavra idônea tem mais a ver com o significado de complementaridade. Então, a mulher, o homem não é bom que fique só, então a mulher vem para complementá-lo. Por isso, essa palavra idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, aqui o versículo 19, dizendo que Adão deu nome aos animais, todos os seres viventes aí na terra. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Deus poderia ter feito a mulher, Deus viu que não era bom que o homem estava só, ele poderia ter formado a mulher assim como ele formou o homem. Poderia ter pegado o pó da terra e feito um novo ser vivente, agora a mulher. Mas não, Deus resolveu tirar do lado do homem, da costela do homem, já de um material formado, de um material criado, né? Ele resolveu tirar dali a formação da mulher. E verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. E disse o homem, agora sim, olha a fala de Adão, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, a mulher foi criada aqui, sendo da mesma carne, a mesma essência do homem. Adão continua a chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada.
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí vem, então, a criação, a invenção de Deus, o estabelecimento do casamento pelo próprio Deus. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, a gente vai aprofundar mais nesse texto quando a gente for estudar a lição específica da formação da mulher. Vai ter uma lição todinha só para estudarmos esse texto. Então, a gente para por aqui, só mostrando como foi esse início, a formação da mulher. Agora, irmãos, o outro tópico aqui da lição vai mostrar alguns textos da Bíblia que são testemunhas, né? Textos testemunhas da obra criadora de Deus. Tá? A gente vai lê-los aqui. Gostaria de começar um primeiro aqui, pelo Antigo Testamento. Pedir para o Aldo. Lê para nós, Aldo, Jó 10, os versos 8 e 9 e o 11. Jó 10, o 8, o 9 e o 11. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Então, essa fala de Jó, né? Jó vem aqui dar para nós nesse livro que leva o seu nome, né? Testemunho da criação de Deus lá no princípio, como ele foi criado, como o homem foi criado. Agora um texto clássico nosso aí, o Marcos, lê para nós Salmo 139, os versos 13 a 16. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, como o nosso Deus criador é maravilhoso, né? O salmista aqui, ele nos fala sobre como nós fomos formados, entretecidos, né? Como um tecido mesmo no ventre de nossa mãe. E o texto ainda fala que Deus, ele não só nos criou, como ele já determinou todos os nossos dias. Então, todos os nossos dias já determinados pelo nosso Criador. Moisés, vamos ler lá Mateus 19, 4. Mateus 19, 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, os fez? O verso 4, certo? 19, 4. Isso. O interessante desse texto aqui, irmãos, é que é um testemunho do próprio Deus Criador encarnado no seu Filho Jesus, né? Olha só o que Jesus nos diz, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, aqui é um testemunho da boca do próprio Jesus, né? Sobre a criação, atestando a criação de Deus. Tá? Então é interessante, o mundo em que vivemos, né, tem certa simpatia por Jesus Cristo, né? Mas não aceitam o que Jesus fala, tá? Que Jesus está atestando que nós fomos criados pelo Pai Criador. Aqui. É mais um texto aí, ainda é você, Moisés, lá em Atos 17, 26. Só um segundinho. Atos. Atos 17, 26. Tá, só. Atos
17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então aqui é um texto, testemunha, né, da boca de Paulo, quando Paulo discursava em Atenas, tá? Paulo então dá esse testemunho de como nós fomos criados lá no princípio. E por último, é um texto de 1 Coríntios 15, 45, eu vou ler esse texto, também da boca de Paulo, 1 Coríntios 15, 45. Tá? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, Paulo, mais uma vez, atesta para os crentes, né, de Corinto, e para nós hoje, né, século XXI, né, que nós viemos de um primeiro homem, o primeiro homem, Adão. Tá? E aqui ele está fazendo um paralelo entre Adão e Cristo, né? Adão e Cristo. Irmãos, a palavra de Deus, aqui são alguns textos, ela está repleta de vários versículos aí vários textos ao longo da Bíblia que testemunham que nós fomos criados por Deus. Homem e mulher fomos criados por Deus. De tal forma que talvez pudéssemos dar um valor para o ser humano, pudéssemos dar um valor para o homem, né? O maior valor que o homem pode se dizer que tem não é as posses que ele tem, as conquistas, os atrativos físicos que ele possa possuir, mas o maior valor do homem é ter sido criado à imagem e semelhança do Criador. É o maior valor nosso, ter sido criado à imagem e semelhança do Criador. E aí nós entramos aqui no terceiro tópico da lição, onde o autor coloca uma pergunta, né? O homem, criado ou evoluído? Nós vimos na aula passada, domingo passado, em que no mesmo ano em que eu falo isso porque é para ficar gravado para nós, né? Mesmo ano em que o Simonton chegou ao Brasil, trazendo aqui o Evangelho, né, pela Igreja Presbiteriana Americana, isso se deu em 12 de agosto de 1859, né, que neste ano aí nós completamos aí 161 anos de presbiterianismo no Brasil. Nesse mesmo ano, então, que o Simonton chega no Brasil, um cientista inglês, Charles Darwin, ele lançou o seu livro, né, chamado A Origem das Espécies. Então, a Origem das Espécies, de Charles Darwin, completa esse ano 161 anos. E esse livro, ele foi de tal forma propagada pelo mundo, impregnada no mundo, tá? E o pensamento acadêmico, o pensamento das universidades mudou, deu 180 graus aí de pensamento, né, numa virada no pensamento depois desse livro. Tá? E a gente vê aí, eu, por exemplo, estudei muito nos bancos de escola, vocês também muito estudaram nos bancos de escolas, e nós vemos o que os livros de ciências nos ensinaram, tentaram nos ensinar nos bancos das escolas, né? E é isso que as escolas têm ensinado aí para os nossos filhos e têm ensinado aí pelos estudantes mundo afora. E nós vimos que depois do Darwin, vários outros autores aí, e aí vale tudo, ele abriu a porteira, então vale tudo. Então, o Darwin quis dizer no livro das espécies que o homem, assim como todos os seres vivos da Terra, né, são evoluídos aí de um único ser vivo inicial, né? Único ser vivo inicial. Mas aí, como pode viajar, então já tem gente que já lançou, tem cientista que já lançou a teoria de que nós viemos do porco, tá? Outros já lançou outras teorias, tem um que já falou que a gente veio da vaca, e tem mas o que mais pega nos livros das escolas aí é a teoria formada pelo Thomas Huxley. O Thomas Huxley, a história chama ele de cão de guarda de Darwin. Né? Ele era o cão de guarda de Darwin. Então, foi o Thomas Huxley que disse que nós, seres humanos, viemos do macaco. Fomos evoluídos do macaco. Bom,
várias coisas os cientistas se pegam para falar isso, né? Uma das coisas que eles se pegam, eles dizem o seguinte: quando você pega o DNA de um ser humano e pega o DNA de um macaco, observa-se que tem 98% de similaridade, tá? Similaridade. Mas isso para nós não responde nada. Homem é homem, macaco é macaco. Se eu pegar, por exemplo, o DNA, se eu pegar, por exemplo, a água e pegar uma melancia, a água e a melancia têm 99% de similaridade, tá? Semelhança. Mas água é água, melancia é melancia, tá? O que essas coisas todas que a ciência tem mostrado e escrita nos livros aí como teoria, né? Para nós que cremos na criação de Deus, nada mais diz para nós que tudo que foi criado veio de um mesmo criador, veio de um mesmo arquiteto. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de ver a natureza. A gente vai lá na roça, né, Aldo? Vai lá, olha um boi. O boi é interessante. O boi tem 2 narinas, 2 olhos, 2 orelhas. Você olha um cachorro, tem 2 narinas, 1 nariz, 2 olhos, 2 orelhas. Você olha um gato, tem 1 nariz, 2 narinas, 2 olhos, 2 orelhas. Você olha o ser humano, 2 narinas, 1 boca, 2 olhos, 2 orelhas. São bastante similares à criação. Isso vem dizer para mim que o autor é o mesmo, o criador é o mesmo. Aquele que assinou a criação é a mesma. Tá? Hoje, por exemplo, você entra num condomínio de casas fechadas aqui em Campinas, e aí a gente costuma observar, eu falo isso porque a gente gosta um pouco de arquitetura, né? Você olha assim, poxa, essa casa aqui é bem parecida com aquela outra, lá daquela outra rua. Aí você vai lá naquela casa, mas essa aqui é parecida bem com aquela outra. Aí você vai procurar quem que foi o arquiteto aqui, José da Silva. Quem que foi José da Silva? Quem foi o arquiteto? José da Silva. Então, José da Silva, como arquiteto, ele coloca as características da sua criação nas obras que ele faz. Então, para nós, essas similaridades aí que a ciência usa para tentar comprovar a teoria da evolução, para nós nada mais é para dizer para nós que o autor da criação é o mesmo, ponto. O autor da criação é o mesmo, tá? Então, nós vimos aí, na aula passada, né, que a ciência, ela usa a tese e a antítese para formar uma hipótese, né? Depois que está formulada uma hipótese, parte-se para a teoria. E se comprovar a teoria, vira-se lei, vira lei. Tá? Então, nós vemos aqui o seguinte, que a evolução, ela está na teoria, Mas eu, como vários outros criacionistas, né, nós entendemos que a evolução deveria ser apenas uma hipótese, nem teoria, uma hipótese. Tá? E sabemos que ela nunca vai ser lei, porque não tem como provar, Não existe como provar a teoria do Darwin, né, a teoria aí da evolução das espécies. Bom, estou fazendo só essa simples comentário aí do lado da ciência, para dizer uma coisa. Os cientistas que creem que o homem foi criado, dado algumas evidências muito interessantes aí, principalmente do ponto de vista da estatística. Né? O que esses cientistas têm nos afirmado? Eles têm nos afirmado o seguinte: com base na estatística, tudo que foi criado tem 2 características básicas aí. Eles dizem o seguinte, ó, se algo é complexo e se algo foi especificado, significa que tem uma mente inteligente por trás. Tá? É mais ou menos assim. Ó. Eu estou aqui com o meu celular, eu abro aqui o meu celular, né? E todos nós hoje temos aí o celular. Então, você abre o celular, é bonito de ver, né? Tem aqui aplicativo para todo lado. O que é o celular? É uma caixinha onde aqui dentro tem a bateria, mas o importante, tem um cérebro aqui dentro, tem um software aqui dentro, tá? E que tem várias aplicações aqui para nós. Então, eu diria o seguinte, o celular é algo complexo, ele é complexo, tá? E ele é especificado, ele foi projetado para ser um celular. Então, se ele é complexo e se ele é especificado, por trás disso aqui tem uma mente pensante que idealizou isso. Então, é o homem. O homem foi o criador do celular. Então, você olha do ponto de vista da evolução, eles diriam o seguinte, ó, dá chance para o acaso. Dá 3 bilhões de anos e o celular teria aparecido, sem ninguém ter metido a mão. Dá 3 bilhões de anos, o celular está assim prontinho na nossa mão.
É isso que eles querem que nós acreditemos, tá? Mas a estatística tem mostrado o seguinte, ó, tudo aquilo que estatisticamente tem uma probabilidade maior, aliás, uma probabilidade menor do que 1 sobre 10 a 90, a estatística diz que é impossível de haver. Então, vocês estão entendendo? Se algo tem uma chance menor do que 1 sobre 10 a 90, é impossível de acontecer. Tá? Então, por exemplo, uma simples ameba aí, que é talvez um dos menores seres vivos que nós temos no planeta Terra, né? A chance de uma ameba ter surgido ao acaso é uma chance aí de 1 sobre 10 a 150. Então, a estatística mostra que a simples ameba, para ter existido pelo acaso, tá? Ela é impossível estatisticamente. Tá? Então, a estatística ela está muito a favor da Bíblia, tá? Quando a gente fala de criação. Mas para entender bem isso, eu gosto de usar um exemplo interessante. Né? Hoje nós estamos falando muito de DNA, né? DNA. Então é interessante, o DNA humano, as pessoas, os cientistas, os geneticistas, né, já decodificaram o nosso DNA. E o nosso DNA lá é formado lá uma série de frases, né, com 4 letrinhas, né? Aquelas letrinhas A, C, T, G, né? Que é a adenina, a citosina, a timina e a guanina. Então, só o nosso DNA, o DNA humano, hoje, se você descrever ele em páginas, escrever mesmo em texto, tá? Mais ou menos, os 24 cromossomos nossos, eles vão dar 24 volumes de uma enciclopédia, em que seria composto de 5.000 livros de 300 páginas. Então, imagine só, o DNA humano, se eu puder escrever ele num livro, ele vai gastar 5.000 livros de 300 páginas cada livro. Isso é o DNA humano. Então, o DNA humano, ele é complexo, ele é especificado. Então, se ele é complexo e ele é especificado, há uma inteligência por trás. Eu já li um livro certa vez, eu guardei bem essa historinha para tentar deixar um pouco mais claro para nós, né? Eu nunca estudei código Morse, tá? Mas o que é o código Morse? O código Morse ele foi muito usado no século XIX, no século XX, o telégrafo, né? O código Morse, o que ele é? Ele pega lá as letras, as 26 letras do alfabeto, ou os números, aí, os algarismos nossos, e ele faz um código para cada letra, para cada número, onde ele usa lá 2 caracteres. Então, vamos imaginar, no papel seria um pontinho e um tracinho. Então, se eu quisesse, não é isso, tá? Mas depois você pode ver na internet aí, a letra A, por exemplo, é um pontinho, um tracinho, pontinho, pontinho, tracinho. A letra B é um tracinho, pontinho, 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 pontinho. Então, com 2 caracteres, com 2 figuras, só um pontinho, as 26 letras do alfabeto e os algarismos nossos. E a partir daí, eu codifico. Dessa forma codificada, eu passo uma mensagem. A mensagem, por exemplo, é utilizada através do Telegram. Beleza. Se são 2 características, eu poderia usar uma moeda. Uma moeda, um lado cara, outro lado coroa. Então, se eu conseguir, ó, coroa, cara, coroa é letra A. Coroa, cara, coroa, letra B. Coroa, cara, letra C. E assim vai. Eu formo um código usando simples os 2 lados de uma moeda. É um código Morse. É uma moeda utilizando o cara e o coroa, um código Morse. Eu conto uma historinha que é o seguinte. Um certo ente querido aí de uma família foi sequestrado, e ele foi sequestrado e esconderam ele numa casa, tá? Um quarto todo fechado, vendaram os olhos, deixou ele preso lá, e começaram a negociar com a família, para pedir o resgate. Tá? Então, os sequestradores lá pedindo o resgate, e a família, na negociação com os sequestradores, disse o seguinte: olha, eu preciso de uma prova de que esse nosso ente querido está vivo. Então, mande para nós um vídeo. Mostrando que ele está vivo. Aí a gente continua a negociação. E aí puseram uma câmera lá para filmar os sequestradores, puseram uma câmera para filmar lá o sequestrado. Tá?
E aí, na filmagem, o que o sequestrado fez? Como ele conhecia código Morse, ele tinha uma moedinha, ele começou lá a virar na câmera, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara, beleza. Ele fez lá uma sequência, umas 4.000 aparições ali na câmera, cara, coroa. Sequestradores vendo aquilo, esse cara tá louco, tá brincando com a moedinha, beleza. Mandou esse vídeo para a família. Tá? A família recebeu o vídeo, começaram a ver aquele vídeo, estranharam, o que é cara, coroa, coroa, cara, coroa? Aí levaram para alguém ver, alguém falou, não, pera não. Vamos ver o seguinte, ele está usando cara coroa, deixa eu tentar entender. Alguém que entendia de código Morse. Eu só entender, não, ele está passando uma mensagem para nós através de cara coroa, coroa, cara, coroa. Beleza. E a mensagem que estava escrita ali, uma vez que eles traduziram, estava lá, ó. Eu fui sequestrado no dia 1º de agosto e colocaram aqui num quarto, numa casa, na rua João da Silva, número 33, estou nos fundos da casa, aqui na cidade de Paulínia. Então, peça rapidinho para a polícia chegar aqui, que vocês vão me encontrar e vão me tirar daqui. Então, essa historinha, uma história, uma ficção, vai mostrando para vocês o seguinte. 4.000 sequências de cara e coroa. É complexo? É complexo. Foi especificado? Foi, porque a pessoa que conhecia o código pôs uma mensagem naquela sequência de cara e coroa. Quem do outro lado é inteligente entendeu aquela mensagem. Se você vai levar esse exemplo aí para quem acredita na evolução, vai dizer, não, me dá aí 1 bilhão de anos que o acaso vai dar essa mensagem. O acaso vai ficando jogando moeda para lá, até que vai aparecer uma sequência que vai dar essa mensagem. É isso que a ciência quer que nós criamos. Tá? Nós criamos. Tá? E tudo o acaso é capaz de fornecer, o acaso é capaz de dar. Então, irmão, ultimamente, a gente procura na internet, depois vocês podem até procurar, né? Os cientistas cristãos, aí, criacionistas, como têm se descoberto cada vez mais evidências, né? A favor da criação de Deus, a criação sobrenatural de Deus. E aí é questão de fé. Aí fica a questão de fé. Quem você acredita? Você acredita na palavra de Deus, que é assim que foi criado, ou você acredita no que os livros estão ensinando? É fé. Tá? O cientista que está ensinando as crianças na escola sobre a teoria da evolução, ele acredita que aquilo é a verdade. Ele acredita, é fé. Então, os dois lados é fé. Precisa ter fé para acreditar que o homem foi criado e fé para acreditar que o homem foi evoluído. Tá? Mas eu prefiro ficar com a nossa palavra, a palavra de Deus, né? E aí, o Moisés, lê para nós aí Hebreus 11, um texto que nós lemos na semana passada, nós vamos relê-lo, né? Hebreus capítulo 11. Certo. Os versos 1 e o verso 3. Hebreus 11, 1 e 3. 1 e 3? 1 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então tá aí, irmãos. O escritor aos Hebreus, ele diz aí no verso 1, conforme o Moisés leu, explicando para nós, definindo para nós o que é fé, tá? E aí tá aí, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, por exemplo, nós temos fé na vida eterna, e eu espero a vida eterna com Deus, embora ela comece aqui conosco quando aceitamos Jesus Cristo, né? E fé é o que? É a convicção de fatos que se não veem, tá? Eu não vi como Deus criou o universo, mas eu creio que ele criou o universo. Eu não vi como Deus criou o homem, mas eu creio que ele criou o homem. Tá? E aí no verso 3, ele vem falar isso para nós, ó, pela fé, entendemos, olha só, entendemos, conhecimento, inteligência, racionalidade, né? Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá? E aí, Moisés, lê a parte A do verso 6. De Hebreus 11.
Então, pessoal, parte A. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, irmãos, ó, eu quero agradar a Deus. E a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, nós temos aqui a Bíblia como testemunha, né? Mostrando para nós que tudo que foi criado por Deus, tá? E é pela fé que nós entendemos. A palavra de Deus diz que é pela fé que nós entendemos que tudo foi criado por Deus, tá? E depois Hebreus fala no 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, de como tudo foi formado, como tudo foi criado. Então, essa lição nossa, ela vem responder essa primeira pergunta, né? De onde viemos, tá? E a palavra de Deus nos responde claramente que nós viemos por obra criacional, né? De forma completa e acabada do nosso Deus. Deus é o nosso Criador, que criou de forma cabal. Existe um cântico aí do grupo Vencedores por Cristo, né? Um cântico aí meio já de uns anos para trás, chamado, o título é Desde o Princípio. Tá? Então, os Vencedores por Cristo, eles têm esse cântico gravado, que diz assim: desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para nosso viver. Louvores e glória a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Esse cântico aqui, ele expressa muito bem o que João, capítulo 1, né, os versos 1 a 4, nos diz, né? Que Jesus Cristo, ele se encarna e ele é a expressão do Deus, ele é a imagem para nós, do Deus invisível, E Jesus Cristo, o Verbo, o Logos de Deus, a Bíblia, o João diz lá que nada do que foi feito se fez se não fosse pela presença de Cristo. Então, Cristo estava lá na criação do universo e pela sua palavra, ele nos resgatou com imenso amor, tirou-nos da morte para o novo viver. Louvores, então, e glória a Jesus Cristo, o Verbo de Deus, nossa luz. Então, irmãos, com isso, a gente conclui essa primeira lição respondendo essa pergunta, né? De onde viemos? Tá? E a palavra de Deus, nesses 2 domingos, né, que nós vimos, ela é clara para mostrar que toda a criação, tudo que há no universo, tudo foi criado por ele, né? Por ele. E a coroa da criação, conforme Salmos 8 nos diz, né? O homem e a mulher, como a coroa da criação de Deus, nós também fomos criados por ele. Então fica aqui, irmãos. Temos dúvidas? Fomos criados por Deus? Então essa é uma pergunta, irmãos, que a gente fala, e é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu lembro que em 1985, eu cursava aí o 2º ano da escola, do 2º grau, né? 2º ano do 2º grau, e era uma escola militar, que eu fiz o 2º grau, eu fiz uma escola militar, e o professor nosso, ele era o professor nosso de física, né, no 2º ano, ele também era o professor de escola dominical. Lá na cidade onde eu estudei, cidade de Barbacena, Minas, na época que eu estudei, eu não encontrei igreja presbiteriana lá. Então, o tempo que eu estive ali, por 3 anos, eu congreguei numa igreja metodista. Uma igreja metodista. Era uma igreja perto lá da escola. Então, lá, por 3 anos, eu congreguei nessa igreja. Então, no 2º ano meu da escola, eu me deparei com essa grata surpresa, né, que o professor meu na escola de física era o meu professor de escola dominical. E olha só, num belo domingo, na escola dominical, foi feita essa pergunta aí, de como lá na escola dominical, como foi criado o universo. E aí,
esse professor, e tem muitas pessoas que vão nessa linha, tenta conciliar as duas teorias, né? A teoria de Gênesis, dizendo que tudo foi criado, e pela fé nós entendemos que tudo foi criado por Deus, né? Com a teoria da evolução. E uma das maneiras que eles tentam conciliar as duas coisas, dizendo, naqueles dias lá de Gênesis que Deus criou, cada dia daqueles são bilhões e bilhões de anos. Então, isso foi que ele passou para nós na escola dominical. Então, o primeiro dia, bilhões de anos. Segundo dia, bilhões de anos. Terceiro dia, bilhões de anos. Então, deu tudo os 15 bilhões que a ciência está dizendo hoje para nós. Mas, meus irmãos, não, eu creio, e a palavra dia, no hebraico, que está lá em Gênesis 1, né, é dia mesmo, conforme nós entendemos hoje, tá? Então, exige fé de nós, mas essa é a fé que a Bíblia pede de nós, tá? Jesus diz que tudo foi criado por Deus, Hebreus fala que é pela fé que nós entendemos que assim foi, e assim foi. E assim foi. E quem discordar, que prove que foi diferente. Não tem como. Então, irmãos, fica essa lição para nós aí. Se os irmãos têm alguma coisa aí a completar, alguma coisa, alguma experiência, né? Alguma experiência para vivida na escola, vivida aí para trás, fique à vontade, tá? E esse é um assunto que eu gosto bastante. Não sei se vocês vão ver aqui, consegue ver esse livro aqui? Dá para ver aí? Levanta só um pouquinho. Levanta um pouco. Aí. Uhum. Título. Consegue ver o título aí? Como tudo Sim, começou. como tudo começou. Como tudo começou. Esse livro foi escrito, ele foi escrito por um físico, não sei se vocês conhecem ele, está aqui, ó, Adalto Lourenço, vendo aqui, Adalto Lourenço? Uhum. Esse físico, ele é presbítero da Igreja Presbiteriana de Limeira, São Paulo. Tá? Ele escreveu esse livro foi editado pela editora Fiel, tá? É um livro aí de 281 páginas, tá? E é um dos melhores livros que eu já vi de cientista, né? Cientista cristão, mostrando para nós como foi criado o universo de uma forma bem clara e bem didática, tá? Então, os irmãos que gostarem do assunto, tem esse livro aqui. É um livro que sempre edita e esgota, tá? Mas é um livro que, se tiver a oportunidade de adquirir, é um dos melhores livros que eu já vi nessa área. Tá? Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Eu também amo esse assunto, e tem um cientista na universidade, se eu não me engano, de Oxford, na Inglaterra, chamado John Lennox, não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar dele, então, ele tem muito, ele é escritor também, tem uns livros muito interessantes. Não sei se está traduzido para português, não me lembro, eu tenho em inglês, mas é interessante ver como ele defende, né, o evangelho dentro da universidade. E aí a gente pode acompanhar pelo YouTube algumas das lectures deles lá, né, que como é chamada as aulas deles lá, né, tá? Um pouquinho diferente do nosso modelo. E é interessante que em algumas ele defende, né, o modelo criacionista, defende Jesus Cristo, e aí a câmera pega alguns dos outros cientistas meio que tirando sarro, tirando onda, né? Tá. Mas é incrível como ele defende e como ele dá, né, ali fundamentos, né, para tudo que ele fala usando a Bíblia, né? Então isso é fantástico. E quem quiser acompanhá-lo, John Lennox, tá? Tá cheio de coisa dele aí na internet também. Ótimo. E é muito bom, tá? Ótimo. Então tá aí, irmãos, tem literatura muito boa nesse mundo. Eu comprei um livro aí, eu li também, comecei a ler, mas esse aqui tá tudo no inglês. Assinatura de Deus na Célula Humana, tá? Um livro fininho, tem 620 páginas. Você comprou onde é esse? Em inglês.
Esse aqui eu importei, eu comprei importado pela Amazon, tá? Mas esse livro aqui é escrito por um geneticista, né? Stephen Meyer. Então, ele descreve nas 600 páginas o dedo criador de Deus no nosso DNA. Nosso DNA. Eu gosto desse tipo de... como estava fazendo doutorado, né? Quem certamente vai gostar. Né? Vai gostar. Mas vamos lá, irmãos. Vocês têm alguma coisa para falar? Tem uns livros bons e tá claro aqui, o Aldo, as 3 palavrinhas fascinantes, Bereshit, Bara, Elohim. Decorar isso aqui. Vai perguntar onde nós viemos. Bereshit, Bara, Elohim. No princípio criou Deus, ponto. Silvana, algum comentário para a gente... Amém? Bom, irmãos, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos... Semana que vem já é a aula Formação da Mulher, tá? Então, nós vamos ter uma lição específica só sobre a mulher, tá? E é uma lição que eu acho que a gente não vai conseguir fechar em 2... Vai uns 2 domingos. Tá vendo como é que mulher é complicada? É uns 2 domingos para estudá-la. Vendo? Vendo, Silvana? Vendo? Mas muito boa essa lição aqui, muito aprofundada, tá? Sobre a formação da mulher, tá? E é uma lição que mostra para nós coisas profundas aí, que às vezes a gente, numa leitura rápida de textos bíblicos, não enxergamos, né? Mas que num estudo aqui um pouco mais aprofundado, a gente vai ver aí sobre a formação da mulher. Bom, se não houver mais nada, estamos aí dentro do horário, né? 11h29, 11h30. A gente poderia encerrar a nossa aula, então. E pedir para o Marcos fazer uma oração, Marcos, encerrando para nós a nossa aula, agradecendo a Deus aí por ter nos criado, ter determinado todos os nossos dias, né? Principalmente por ter nos alcançado aí com a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Deus por mais esse dia, agradecemos ao Pai pela semana que se inicia, agradecemos ao Pai por essa aula que pudemos aprender um pouco mais de Ti. Obrigado, Pai, porque Tu nos criaste conforme a Tua imagem, a Tua semelhança. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, em quem nós temos condições de ter a vida eterna, ó Deus. E nos ajude, ó Deus, a caminhar nesse mundo, mostrando ao mundo quem é o verdadeiro Deus que nos criou e o que o Senhor quer para toda a humanidade, Pai. Abençoe cada um aqui que está virtualmente, ó Pai. Visita cada um dos lares, dentro de cada uma de suas necessidades, que a mão do Senhor esteja protegendo, guardando e dando bênção sem fim, ó Deus, a cada um. Ser com a nossa igreja, tivemos hoje o culto ali presencial experimental, rogamos a Ti pelo próximo domingo, ó Deus, onde efetivamente teremos o retorno. Que o Senhor também possa nos conduzir com sabedoria nas decisões ali que foram tomadas e pedimos a Tua proteção e a Tua graça sobre a saúde de cada membro. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Viu, Marcos? Viu, Moisés? Aproveitando aí, hoje, então, já teve algumas pessoas presencialmente no culto, né? Os jovens. Eu vi ali, e aí eu vi com a decisão do conselho aí, como é que vai ser aí os próximos cultos, né, que é a questão de inscrição, mas com detalhe da escola dominical, Moisés, continua desse jeito por enquanto? Pelo que a gente estava discutindo ainda, mas acredito que sim, né? Até porque espaços menores, né, são mais complicados. O templo ele tem um espaço maior, mas dá para fazer o distanciamento, né, apropriado. Agora, para a sala de aula é complicado, né? Então a escola dominical a gente continua por enquanto por vídeo, ok, tranquilo. Tá. Foi essa pelo menos uma das questões aí que a gente ainda está discutindo também sobre a escola dominical, é mais complicado, né? Okay. É mais difícil tomar essa decisão. Assim, a gente pensa que, por enquanto, manter assim parece ser mais prudente, mas tem sim
tem irmãos também que estão querendo, sim, fazer a escola dominical, talvez aí, sei lá, tem algum modelo híbrido, sei lá, uma sala de aula específica para quem for à igreja, no templo, alguma coisa assim, mas ainda não está definido. Não sei se o Marcos tem alguma coisa a mais também aí, Marcos. Não, é só um comentário, porque quem vai estar presencialmente na igreja não vai ter condições de pegar a aula do início virtualmente, né? Tá. Então, é isso que a gente estava pensando também, e aí é uma questão, como eu falei, né? Tá. Não é uma decisão fácil, né? Não é. Uma coisa é você falar assim, vamos abrir o templo, vamos seguir todo um protocolo de segurança estabelecido pelos órgãos, né, públicos, né? Tá. E para todo o cuidado com a nossa membresia, mas a escola dominical, eu penso, assim, na minha opinião, ela se, né, pudesse acontecer, deveria acontecer do mesmo modelo do culto, dentro da igreja, com distanciamento, né, e só lá ou lá no salão de cima também, né, no salão social, mantendo lá também um distanciamento. Então, o que não dá é para fazer no modelo normal, né, porque, assim, vai ser complicado, né, você colocar lá as pessoas, imagine também os professores, né, quem poderá ir, quem não poderá ir, vai ser sempre complicado isso, né. Tá certo. Mas vamos orar. Vamos orar. E outra coisa, aquele passo a passo ali que o pastor mostrou ali no final do culto, tá no site da igreja, Marcos? Tá, né? Tá, né? Eu não olhei. Eu também não olhei, mas vai matar sim. Vai estar no boletim da igreja. Tá no boletim da Olha igreja. aí quem pode falar, olha quem pode falar mais aí da escola dominical aí, para quem for no culto aí, ó. É o Eladio. Tá no boletim, Eladio? Está no boletim. Ok, beleza. A gente pega o boletim. Então, viu, Aldo? No boletim da igreja, Aldo, depois você acessa no site, lá tem essas informações aí. Ô, Eládio? Oi. A escola dominical, ela vai continuar virtual, né? Até porque Vai continuar. para eles. Não dá para reunir lá, né? Agora a gente não volta, não. Tá, Tá, ok. agora a pergunta aí que o Marcos fez é interessante, né? Que é aquela questão do pessoal que vai no culto presencial, né? Eles não terão tempo para acompanhar a aula virtual. E aí, uma das coisas que eu falei que poderia pensar é que poderia, então, para quem foi na igreja, sei lá, uma aula específica para eles lá. Nós já, na escola dominical aí, o comitê já se reuniu, né? Uhum. E a gente levou isso em consideração também, mas vai ser difícil, vai ser difícil. A gente tem É o que eu falei problema para eles. de professores que têm idade também, apesar que agora com o amarelo não existe mais a proibição dos 60 anos, né? Sim, não. Agora existe a recomendação Perfeito. dos órgãos oficiais, mas a gente quer preservar, né? Tá, ok. Apesar que a faixa que está querendo mais voltar. É verdade, né? A faixa que mais quer voltar é essa faixa aí. A faixa de 60 para cima. É complicado, né? Eu mesmo, no meu caso, né? Essa semana eu comecei a trabalhar. Eu estou prestando serviço para uma empresa aí que presta serviço para a Mercedes, né? Eu estou lá dentro da Mercedes, com um grupo lá de 9 pessoas, né? A maioria é jovem, né? Mas, lógico, a gente está tomando os cuidados, mas tem hora que não tem jeito, né? Tá certo. Eu tô nesse dilema para voltar também para o escritório dos Gideões. A gente está tudo home office e está complicado. Tá certo. Mas como eu, a minha vida inteira, eu fui um disseminador, né? Porque nas outras pandemias aí eu viajava direto, né? Eu estava correndo aí, mas é lógico, tem que tomar cuidado, né? Eu chego em casa, nem chego perto da Solange, né? Já vou, tomo banho, só depois a gente conversa. Certo. Beleza, Tá? irmãos. Ivênio, e casais, nós vamos fazer alguma coisa aí, Ivênio? A gente precisa pensar também, né? Vamos pensar agora, com essa volta, né? Vamos pensar em alguma coisa, eu te ligo, Eladio, vamos trocar umas ideias aí. Eu acho que seria interessante, a gente poderia até pensar também
em ter alguma coisa, até mesmo virtual mesmo, né? Um Virtual, né? palestrante, alguma coisa assim. Virtual. Entendeu? Tá. Um palestrante fazer uma live, por que não, né? Sim. Aham. Chamar a turma, né? A gente faz à distância. Vamos pensar assim, viu, Moisés? Vamos pôr isso aí para Vamos amadurecer. tocar. E a gente vai ser pelo menos encontro. Eu estou meio enrolado até final de setembro. Aí depois de setembro eu estou liberado, tá? Ok. Aham. Então eu vou ficar lá uns 40 dias só prestando serviço. Depois Tá. depois se não ok. aparecer mais nada, eu estou mais tranquilo, tá bom? Mas uma live, a gente precisa só se definir, né? Quem vai participar, definir a questão do tema, definir também o script, né? Que como vai ser, né? Se vai ser uma conversa, se vai ser uma apresentação, uma coisa desse tipo, né? Então, tendo feito isso, é mais fácil. Uhum. Ok. Vamos pensando e já vamos conversando, Eladio e Moisés. Beleza. O nosso grupo aqui, o nosso grupo de comunhão, nós voltamos. Tá. A gente está fazendo pelo Meet, então às quartas-feiras a gente faz. É mais reduzido tudo, né? Não tem o lanche também, mas Tem o tá lanche legal. virtual. Não tem o lanche virtual, não? Não virtual, né? Tá certo. Mas tá bom. Tá bom. Ok. Quarta-feira passada eu estava enrolado com o trabalho, não consegui participar, mas na outra eu participei sim. Tá ok. Mas tá bom, gente, tá legal. Vamos conversar sim. A gente conversa para ver essa questão. Fica numa ideia. Boa semana para vocês aí. Bom domingo para vocês aí, viu? Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.